Irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui mais uma palavra para os irmãos e que possa servir para a meditação das nossas vidas, que está no livro de Neemias, no capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, Neemias era o copeiro do rei. Neemias estava ali para servir ao rei. Neemias estava sempre na presença do rei. Mas chegou um certo dia que Neemias estava na cidadela de Suzã, como a palavra fala, e chegaram então ali os seus irmãos de Jerusalém, Anani, e ele pergunta como é que estavam aqueles que não foram levados para o exílio, que ficaram lá em Jerusalém. Aí eles disseram para Neemias que eles estavam ali em situação de miséria, desprezados. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas queimadas a fogo. Então Neemias ele vai lá e ele chora com isso. Ele se entristece, ele chora diante do Senhor e ele ora ao Senhor. Ele intercede pelo aquele povo que estava lá, intercede por Jerusalém. Meus amados irmãos, aqui nós temos um ensinamento que Neemias nos dá. Quando nós vemos um irmão em situação difícil, não é momento de ficarmos rindo da miséria dele, de rirmos da desgraça dele, não. Nós devemos fazer o que Neemias fez. Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias intercedeu ao Senhor pelo povo lá. É o que nós devemos fazer. Porque tem muitos irmãos que vê o outro irmão em situação difícil, em vez de ajudar, fica rindo, fica debochando. Em vez de ajudar, não. Em vez de orar pelo irmão, não. Fica falando para um, para outro como é que está a vida do irmão, mas não ora. Não jejua pelo irmão, não coloca a vida dele diante do Senhor. Neemias não, Neemias ele fez o contrário. Neemias intercedeu pelo povo, porque ele sabia que o povo estava lá em desespero, estava em desprezo, estava em situação de miséria. Aí ele ora ao Senhor. E ele lembrou, porque os sepulcros dos pais dele estavam lá em Jerusalém. Aí certo dia, Neemias estava lá diante do rei, triste. E o rei repara a tristeza nele. Aí o Neemias ele vai falar para o rei: mas como é que eu posso me alegrar se meus irmãos estão lá, o meu povo está lá assolado, está lá na miséria? Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Esse é o tipo de crente que nós devemos ser. Aquele que se importa com a vida do outro. Aquele que vê o outro em situação difícil e estende a mão para ajudar. Porque o Senhor Jesus ele fez isso por nós. Ele estendeu a mão dele para nos ajudar. Neemias lá diante do rei. Aí Neemias vai lá e pede autorização ao rei. Ele fala o que tinha acontecido lá, que as portas de Jerusalém foram queimadas. Os muros de Jerusalém foram derrubados e o povo estava lá sofrendo. O povo dele. Aí ele pede autorização, o rei autoriza ele ir para reedificar os muros de Jerusalém. Uma coisa que eu aprendo é o seguinte: o rei aqui, ele é tipo do Senhor Jesus. O rei Jesus nos deu autorização para edificarmos o muro. Esse muro fala da obra. Esse muro, ele simboliza a obra que estamos realizando.
O Senhor nos deu autorização, o rei nos deu autorização para nós reedificarmos esse muro. Aí aqui a Bíblia vai falar que Sanbalat e Tobias, eles ouvindo isso, eles não queriam deixar, eles queriam impedir. Tobias e Sanbalat aqui, irmãos, é tipo do diabo. Aquele que veio para roubar, para matar, para destruir. Aquele que tem inveja. Porque Sanbalat e Tobias estavam aqui com inveja. Porque Neemias colocou no coração dele em reedificar um dos muros de Jerusalém. Aí eles tiveram inveja. A palavra fala aqui, ó. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, disse: que fazem esses fracos judeus? Ele estava ali menosprezando os judeus. Porque ele não queria que os muros fossem reedificados. É tipo do diabo. O diabo não quer que você edifique os muros. O diabo não quer que você realize a obra. Aqui é tipo de Sanbalat e de Tobias, que não queriam deixar que Neemias fosse lá reedificar os muros. Aí eles humilharam os judeus ali, na presença de todos. Humilharam. O povo do Senhor, ele é assim. Ele pode até ser humilhado, mas quem exalta o povo do Senhor é o próprio Deus. Nós não precisamos de homem para nada. O Senhor que exalta o povo dele. Aqui no versículo de número 3, estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Aí aqui, Neemias ele vai falar: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Então, Neemias ele intercedeu pelo povo. Neemias, ele orou, ele foi lá. Ele reedificou os muros. Ele não ligou para Tobias nem para Sanbalat. Mas ele podia ficar lá, né? No conforto do palácio, na presença do rei, comendo do bom e do melhor. Mas não, ele não quis isso. Ele se preocupou com o povo dele, ele saiu do conforto e foi lá edificar os muros. Meus irmãos, uma simples mensagem que eu quero deixar aqui. Que nós possamos aprender com Neemias, que em meio às lutas e às dificuldades, enquanto Sanbalat e Tobias se levantar contra as nossas vidas, querendo fazer nós pararmos de edificarmos o muro, saiba de uma coisa: o rei te deu autorização para você edificar os muros. Não pare, continue realizando essa obra, porque esse rei é o Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.